Olá a todos! Para quem não me conhece, eu sou Silvia Teixeira. Ô menina sereia, teu sorriso é a joia mais perfeita. Ô deusa da beleza, minha riqueza é sua fortaleza. Hoje estamos aqui com uma convidada que é a Nath, que vai se apresentar para vocês. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Paiva, sou pré-candidata aqui de Pinhais, sou mãe, fui mãe recentemente de um bebê lindo, o Gael, hoje ele está com 7 meses. Sou pró-vida, sou pró-família, sou pró-mulher também. E é um imenso prazer receber esse convite para estar abordando um assunto tão importante e ao mesmo tempo tão difícil e polêmico como o aborto. Muito polêmico, né? Então hoje nosso tema é o amor vence. O amor vence. Então vou ler bem rapidinho para vocês e já dar a pauta do nosso tema de hoje. Um feto com 11 semanas de gestação, ele já tem fígado, é formado, ele já tem rim e já tem até unhas. O artigo 128 do Código Penal, que foi elaborado em 1940, constituído, dá o direito ao aborto à mulher que foi abusada sexualmente ou até mesmo em risco de gravidez. Então, nossa pauta de hoje é o aborto. Foi para isso que a gente convidou a Nath, para estar aqui compartilhando esse assunto que tem sido tão polêmico por esses últimos dias. Começando pela situação, né, Nathalie, que a gente... Nath Nathalie também, pode ser. Não tem problema. Então, começamos por uma situação tão difícil que tivemos agora esses últimos dias, que foi sobre uma criança de 10 anos abusada pelo tio e que resultou, né, na escolha do aborto. Gente, aqui não é uma questão de julgamento, nem de apontação, mas a gente veio trazer a polêmica dessa menina que, de uma forma ou de outra, também está sendo muito usada. A gente vê assim que está sendo muito usada, meio que politicamente, meio que religiosamente, né? E não estamos aqui para apontar. A gente está aqui para ter um diálogo sobre o aborto e para dizer para vocês que há outros meios e que tudo tem uma direção, tudo tem uma forma de ser resolvido. Então, vamos lá, Nath? Então, primeiro de tudo, como a Silvia falou, nós não estamos aqui para impor alguma coisa a você, mas nós estamos aqui para dar a nossa opinião sobre a situação, o nosso ver, e eu no caso, eu sou contra o aborto, né? E eu vou explicar para vocês o motivo do porquê. Como eu disse no início, eu fui recentemente mãe, e assim, eu tive uma gravidez muito complicada. Primeiro, quando eu descobri que estava grávida, eu perdi o meu relacionamento, então acabou que nós nos separamos. E eu faço tratamento de uma doença crônica. Então ali já começou duas dificuldades. Primeiro, o abandono e segundo, uma gravidez, uma gestação de alto risco. Onde o meu filho, ele poderia sim nascer com problemas crônicos, poderia ter má formação fetal por conta do remédio forte. As medicações, né? As medicações que uma doença crônica, ela exige que o paciente venha fazer esse tratamento. Então eu já sofri ali uma pressão psicológica muito grande no início da minha gestação. Porém, além de tudo isso, assim, eu sempre pensei positivo, que eu iria superar essa situação, mesmo sozinha, sem o pai da criança ao lado, que eu creio que hoje em dia é uma das maiores dificuldades de uma né? mãe. Necessidade da mulher, né? É não ter o apoio, né, de um pai ali, um pai presente. Um companheiro. É o que vem muitas vezes ela a cometer um aborto, né? Não tem um apoio, alguém para ajudar. É meio que ela se encontra sem opção, né, Nath? Sem uma opção. Às vezes tem a família, mas ela queria que o pai da criança apoiasse. Então ali já gera um problema psicológico na mulher. Eu não cheguei assim, nenhum momento da minha gestação eu pensei em abortar, mesmo passando por essas situações.
E mesmo que meu filho tivesse a possibilidade de nascer com uma má formação, eu iria ter ele, eu queria ter ele. Tanto que a gente tem tantos exemplos daquela doença do Zika, né? do Zika vírus, que muitos bebês eles nasceram com problemas por conta disso, das mães que estavam grávidas, e muitas mães quiseram ter os filhos. Elas tiveram os filhos e amam os filhos, entendeu? Tipo assim, a gente vê adolescentes, né, com a cefalia e, gente, nada impede de você ser mãe. Sim, e eu pensava da mesma forma, tipo, independente se... Eu acredito muito em Deus, então pensei muito positivo, falei, não, meu filho vai nascer perfeito, né? Tô crendo nisso. E com 5 semanas de gestação, Silvia, 5 semanas de gestação, isso não é nem um mês. Eu consegui fazer a ultrassom e eu escutava o coração do meu filho. Então, com 5 semanas já bate um coração, já é... não é apenas um feto, é uma vida que tá ali, entendeu? Porque as pessoas falam um feto como se ali fosse só um juntado de carne que tá ali dentro. Não, mas é uma vida. Então, ali com 5 semanas eu já ouvi o coração do meu filho, já tinha um coração batendo, você já via aquela coisinha ali dentro tão pequena, mas que já gera uma emoção na pessoa. E a partir do momento que você vê isso, pelo menos eu como mãe, tendo amor, sentindo amor, assim, pelo meu filho, jamais, em hipótese alguma, ele ia passar pela minha cabeça um aborto. A partir daquele momento, eu já estava amando meu filho, já era um filho, uma vida ali dentro. E assim, minha gravidez foi bem complicada, eu tive que ter um acompanhamento de alto risco, sabendo que realmente poderia, igual como eu falei, meu filho ter algum problema. Só fiquei tranquila depois que eu fiz... a morfológica, porque daí você consegue, né, ver todo o bebê, a formação dele ali, tudo certinho. Então, depois disso, que eu vi que meu filho estava perfeito, eu fiquei muito feliz, porque, assim, toda aquela situação, eu com a pressão psicológica muito alta e tudo mais, mesmo assim, ainda Deus me deu, né, essa dádiva de ter um filho. Todo esse exame já te fortificou. Sim, me fortaleceu. Já te fortaleceu para que você seguisse com a sua gestação e que você sabia. Exatamente. Que mais tarde a tua felicidade estava ali. Estava ali. E foi um filho muito desejado. Então, desde o primeiro momento, independente da situação que eu estava passando, talvez psicologicamente eu não estava bem, eu estava ali triste por toda a situação, né, de não ter ali o pai da criança ao meu lado e tudo mais, um acompanhamento com ele. Mas eu não procurava transmitir essa tristeza, eu sempre procurava estar feliz, porque a criança sente tudo, Silvia, ela sente. Talvez as pessoas falam pra ela, mas a criança não sente, o bebê, se ele for tirado até... Eu escutei, acho que vi uma matéria, até 24 semanas ele não sente. Não é verdade. O bebê, ele sente tudo. A partir acho que do 7º mês, o bebê sonha, ele chora dentro da barriga. O bebê, ele tem sonhos ali dentro da barriga da mamãe, ali, ele chega a sonhar, ele soluça. Já é uma vida, porque você imagina, com 11 dias... né? Sim. Que foi o que eu li aqui, né? O resumo do que eu fiz. Ele já tem o fígado, sim, ele já tem os órgãos ali, ele já certinho. tem as unhas, né? Então ele já é um ser humano. Sim, ele é uma vida, né? Mas eu coloco para você aqui a seguinte pergunta, Nath. Muitas vezes, né? A gente se coloca defendendo o quê? A legalização desse direito do aborto ou o aborto? Contra que a gente luta? Contra o aborto ou contra a lei? Que eles querem deixar em pauta, porque até hoje não foi aceito ainda. Então entra é uma coisa assim, como que eu posso te dizer, que é clandestina, né? Ela não é aceita ainda o aborto. É só em alto risco mesmo que é liberada essa lei. Então, contra o que a gente está lutando? Contra o aborto ou contra a legalização? Então, aí entra várias opiniões distintas. Porque umas pessoas lutam
contra o aborto e outras a favor da legalização. Nós temos aqui as feministas que elas lutam muito a favor da legalização, porque elas alegam, meu corpo, minhas regras, mas não é bem assim, porque não é o seu corpo, é o corpo do bebê, é uma vida que está sendo gerada ali. Então, o meu corpo, minhas regras não é válido nesse caso, porque nós estamos falando de duas vidas, certo? Eu luto contra o aborto, eu falo por mim, cada pessoa ela tem ali a sua opinião, é diferente, mas eu luto porque, como eu disse, é uma outra vida sendo gerada. Eu sou pró-vida, eu sou a favor da vida, independente de qualquer situação. E no artigo 5 da Constituição Federal do Brasil, fala que todos têm o direito à vida. É inviolável o direito à vida. Então está dizendo, a sua vida não pode ser violada, eu não tenho direito de ir e tirar a sua vida. Isso é a lei que está dizendo, não sou eu. Está dizendo que todos têm, até estrangeiros que vêm para cá, que são de outros países, eles têm direito de viver aqui e de igualdade. Sim. A partir do momento que você fala o direito à igualdade, então se a mãe tem o direito, por que o bebê que está sendo gerado ali não tem o direito à igualdade? Direito. A igualdade de viver, de ter uma vida, de crescer. Tudo bem, não quer ter o filho, não quer que esse filho exista, não quer cuidar depois, não quer ser responsável por isso, mas deixa a criança viver, deixa que ela lute sozinha, entendeu? Porque nós temos exemplos de bebê que nasceram de 5 meses e lutaram numa incubadora, numa estufa e viveram, entendeu? Então esse bebê, por que ele não pode ter o direito à vida? Se você já tem esse exemplo dele pequenininho, lutando dentro de uma UTI, dentro de uma incubadora, como que você se imagina? Fecha os olhos, como que você imagina esse neném lutando contra toda aquela ferramenta que está diluindo, que está matando ele lá dentro do útero de uma mulher? Então, gente, é reflexão. Né? O que a gente pede é isso, é reflexão. Mas né, sobre outra pergunta, debatendo em cima dessa. Se a gente começar, né? Se a gente colocar, se impor contra o aborto, contra a legislação, né, né, a legalização, seria também, não seria, Nathalie, uma forma da gente estar empurrando essas mulheres para os hospitais clandestinos, para as clínicas clandestinas? Então, na verdade, a questão das clínicas clandestinas e tudo mais, a indústria do aborto, porque hoje existe uma indústria do aborto, sabe? Onde eles vendem peças de bebês, onde é vendido bracinho, onde é vendido perninha, em dólar. Isso é uma indústria internacional. Eles vendem essas peças. Inclusive, tem a tabela ali na internet, se você puxar, você vai conseguir ver. Existe hoje já isso. Então, uma indústria que luta para legalizar o aborto, legalizar justamente por conta disso, para fortalecer ainda mais a indústria, para eles terem ali clínicas, todos os aparelhos, que é investimento que gera lucro para eles, entende? Então hoje nós já temos esse tipo, uma coisa que não é legal, mas eles lutam para legalizar, certo? E eu acho que assim, sempre vai existir, independente se seja legalizado ou não, essas clínicas elas já existem há muito tempo e vão continuar existindo. Sempre existiram, sabe? Então, independente de qualquer situação, sabe o que é que preocupa, vão continuar, né? Nathalie, em relação das clínicas que eu estou te perguntando, assim, né, que eu estou debatendo, porque muitas mulheres, a gente perde muitas vidas, né? Além de ser uma clínica não legalizada, além dela empurrar a mulher para uma facilidade que é uma opção dela e não é pedida por lei, a gente está perdendo vidas que estão lutando para que possam nascer e vidas que estão procurando um meio mais rápido de resolver o problema que é o aborto. Eu entendo, porque justamente uma das pautas que as feministas elas lutam bastante, elas alegam bem isso, elas falam assim, que se realmente fosse uma coisa, que existisse uma lei onde o aborto fosse legalizado, seria de uma forma mais segura para fazer o aborto, né? Poder. As mulheres não procurariam essas clínicas clandestinas e não correria tanto risco. Não correria tanto risco. Mas acho que o aborto é uma coisa que é muito relativa, entendeu? A pessoa já está correndo risco a partir do momento que ela está fazendo o aborto. Independente se seja num lugar seguro ou não, ela vai estar correndo risco. O aborto é alto risco.
Você tentar ali abortar é alto risco, independente da situação, sabe? A partir do momento que você toma, tem aqueles remédios também. Também o que abortivo, né? Isso, o abortivo, que as mulheres tomam. Elas podem sofrer uma hemorragia e perder a vida tomando aqueles remédios. Então, não é só o aborto ali no sistema cirúrgico que é alto risco. Essa indução de remédios para abortar é alto risco, sabe? Então, a mulher, se ela tá com essa ideia de aborto, de alguma forma ou outra, ela vai tentar. Mas a nossa luta é para que ela não tenha só essa opção de abortar, e sim uma segunda opção, né? O amor começa em você. Um beijo e até o próximo vídeo.